Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Raja Jana Ranjana. Yashodanandana Raja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Raja Jana Ranjana. Yashodanandana Raja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna. Hoje foi um dia cheio aqui, né? Desde de manhã estamos com atividades. Na verdade, ontem também tivemos o retiro urbano, e assim a gente fica todo feliz com um monte de visitantes que se renovam, né? Grupos diferentes. Às vezes um grupo pode vir no momento, não pode vir em outro. Hoje tivemos o Rata Yatra aqui no pátio mesmo, mas é bem interessante. A nossa sociedade, que é internacional, está realizando essa semana um programa internacional também, chamado de Shravanam, Semana de Shravana, Semana da Recordação. Recordação de um tema super importante, que é os livros são a base, que é uma expressão usada por Prabhupada em conjunto com outras três expressões semelhantes, onde Prabhupada define a diretriz da nossa sociedade como um movimento em busca de satisfazer os seus propósitos. Então, seria: os livros são a base, pureza é a força, pregação é a essência e utilidade é o princípio. Então, assim, Prabhupada nos orienta a seguir
nessa estrada, com essa sinalização, para que a gente não se perca no meio do caminho. Tantas coisas podem acontecer numa caminhada, né? Então, o Prabhupada nos orienta na nossa caminhada dentro do objetivo que temos, que é apresentar a consciência de Krishna. Não é à toa que ele colocou o nome da sociedade como Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Um nível de consciência especial, inclusive em termos de experiência divina, o nível mais elevado que alguém pode desenvolver em termos de consciência, porque é a unidade com o absoluto. A unidade com o absoluto, reconhecendo a sua natureza pessoal. E esta consciência estabelece exatamente a relação interpessoal com a pessoa suprema, que é o ser absoluto. Então, Prabhupada não brincou com a gente, né? Ele veio para dar uma boa lição para que a gente tivesse um objetivo muito claro. Esse objetivo que é chamado em sânscrito de sadhya, que significa exatamente qual é o nosso objetivo, qual é o nosso objeto de pesquisa, o que precisamos realizar, é Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Esse é o objetivo da vida de um devoto, de uma devota, de alguém que se dedica a realizar, através do processo de Bhakti Yoga, esta devoção por Krishna. Então, essa semana que estamos fazendo agora, a celebração da ideia de que os livros são a base, serviu como estímulo para todas as comunidades no mundo inteiro, todas as congregações do mundo inteiro falarem sobre isso. O Brasil também fez, representado numa live com Hridayananda Maharaj e comigo, uma gravação que está rolando por aí, em espanhol, porque não representava apenas o Brasil, a América Latina, e como a América Latina a maioria dos países fala espanhol, então o espanhol não colocaram legenda, pelo menos até ontem não haviam colocado legenda, mas está rolando por aí uma entrevista sobre esse tema. Os livros são a base. Hridayananda Maharaj falou, eu falei sobre a experiência com o Brasil, e assim nós também estamos participando da comemoração. Aqui nós fizemos ontem, no encontro do retiro urbano, um dia de monge, nós também pegamos esse tema para trabalhar com os devotos que chegaram, os devotos, os visitantes que vieram para esse programa de ontem. Nós desenvolvemos esse tema também, levando a essa reflexão importante a respeito de que qual é a base através da qual nós devemos desenvolver opiniões, que critérios devemos usar para desenvolver nossas opiniões, para estabelecer nossos objetivos particulares dentro dos objetivos institucionais. Então, os livros, a orientação de Prabhupada, o Shastra, como é o termo em sânscrito, serve como critério, como base, para que a gente possa estabelecer uma opinião fundamentada na revelação divina, na revelação de Krishna. Porque os livros revelam o conhecimento transcendental. Não é apenas um livro, não são apenas livros de conhecimento material, científico, mas livros de conhecimento transcendental, que nos ajuda a essa percepção do mundo extramaterial e a percepção da nossa identidade além do mundo material. Assim, nós estamos comemorando, e eu escolhi uma série de versos aqui do Bhagavad Gita, um bloco de um pequeno número de versos, para poder trazer. Vou fazer a leitura e trazer a reflexão. Eu vou ler os significados para o Prabhupada também, explicar um pouco e abrir para quem quiser fazer perguntas para a gente esclarecer esse assunto que é sumamente importante, uma vez que nós somos
várias gerações de devotos, alguns com 50 anos de movimento, outros com 40, outros com 30, com 10, outros com um dia, 2, uma semana. Mas são gerações de devotos que compartilham da mesma realidade, como a realidade de hoje, compartilham da mesma realidade de como apresentar o movimento para a sociedade, no nosso caso, a sociedade carioca, a sociedade brasileira, como apresentar o movimento. Então, esses devotos mais antigos e os devotos mais novos devem trabalhar conjuntamente, compartilhar o serviço devocional, devem trabalhar conjuntamente, sempre pensando em como apresentar o movimento de forma compreensível para a sociedade na qual o grupo está inserido. Então, por isso, nós precisamos estar atentos para qual é a base de toda a nossa filosofia, de toda a teologia Vaishnava, para nós não nos perdermos pelo caminho. É uma diretriz importantíssima que o movimento está entendendo que a essa altura, com os milhares de devotos que já existem no mundo inteiro, nós precisamos estar atentos para isso, para não correr o risco de haver algum tipo de desvio que nos leve a fazer uma curva imensa e aumentar a nossa caminhada, correndo o risco de que nesta curva e nesse aumento da nossa caminhada possa acontecer algum acidente de percurso. Então, para evitar, para ter mais segurança nessa viagem, que é a viagem de Bhakti Yoga, nós precisamos estar atentos, lembrando que os livros são a base. Então eu escolhi esse grupo de versos que não trata exatamente desse assunto, mas nos leva a compreender esse assunto de acordo com as palavras do próprio Krishna. Vamos ver aqui. É o capítulo 18, começando do verso 67 até o verso 73. Nós vamos ler do 67 ao 73 com os significados. Eu vou ler direto o tema, assim, vocês acompanhem, por favor. E o capítulo é o capítulo 18, cujo título é Conclusão, a perfeição da renúncia. E aqui nós vamos. Este conhecimento confidencial jamais pode ser explicado àqueles que não são austeros ou devotados, ou que não se ocupam em serviço devocional. Tampouco há alguém que tenha inveja de mim. Esse é o próprio Krishna falando, tá? Aí vem o significado. Aqueles que não se submetem às austeridades próprias do processo religioso, que nunca tentaram o serviço devocional em consciência de Krishna, que não deram nenhuma atenção a um devoto puro, e especialmente aqueles que consideram Krishna apenas uma personalidade histórica ou que invejam a grandeza de Krishna, não devem ouvir esta parte muito confidencial do conhecimento. Entretanto, o que às vezes se vê é que mesmo pessoas demoníacas que são invejosas de Krishna e que lhe prestam um tipo de adoração diferente, fazem negócios seguindo uma profissão que consiste em interpretar o Bhagavad Gita à sua própria maneira. Entretanto, qualquer um que deseje realmente compreender Krishna deve evitar tais comentários sobre o Bhagavad Gita. O verdadeiro propósito do Bhagavad Gita não é compreensível àqueles que são sensuais. Mesmo quem não é sensual e está seguindo estritamente as disciplinas prescritas na escritura védica, se não for devoto, também não pode compreender Krishna. E mesmo alguém que se faz passar por devoto de Krishna, mas não está ocupado em atividades conscientes de Krishna, também não pode compreendê-lo. Há muitas pessoas que invejam Krishna, porque no Bhagavad Gita ele explicou que ele é o Supremo e que nada é superior ou igual a ele. Com essas pessoas, não se deve comentar sobre o Bhagavad Gita, pois eles não podem compreender. Não há possibilidade de que as pessoas desprovidas de fé compreendam o Bhagavad Gita e Krishna. Sem compreender Krishna sob a autoridade de um devoto puro, ninguém deve tentar
comentar o Bhagavad Gita. Então vamos agora ao verso 68. Para aquele que explica aos devotos este segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido, e no final ele voltará a mim. Krishna falando. Então, significado. Em geral, é aconselhável que o Bhagavad Gita seja comentado somente entre os devotos, pois aqueles que não são devotos não entenderão nem Krishna, nem o Bhagavad Gita. Aqueles que não aceitam Krishna como ele é, nem o Bhagavad Gita como ele é, não devem tentar fornecer explicações caprichosas sobre o Bhagavad Gita, evitando então tornarem-se ofensores. O Bhagavad Gita deve ser explicado a pessoas que estão dispostas a aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus. É um tema apenas para devotos e não para os especuladores filosóficos. Entretanto, qualquer um que tentar sinceramente apresentar o Bhagavad Gita como ele é, avançará em atividades devocionais e conduzirá a vida num estado devocional puro. Como resultado dessa devoção pura, ele com certeza voltará ao lar, de volta ao Supremo. Mais um verso concluído, vamos para o 69, que não tem significado. Não há neste mundo servo que me seja mais querido do que ele. Tampouco em algum momento haverá alguém mais querido. 70, que também não tem significado. E declaro que aquele que estuda esta nossa conversa sagrada adora-me com sua inteligência. E então o 71. E aquele que ouve com fé e sem inveja livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos, onde residem os seres piedosos. Significado, para encerrar o nosso grupo de textos lidos com significado. No verso 67 deste capítulo, o Senhor proibiu explicitamente que se falasse o Gita para aqueles que têm inveja do Senhor. Em outras palavras, o Bhagavad Gita é apenas para devotos. Porém, acontece que às vezes um devoto do Senhor dá palestras públicas, as quais não são frequentadas apenas pelos devotos. Por que essas pessoas dão essas palestras? Explica-se aqui que, muito embora nem todos sejam devotos, há muitas pessoas que não invejam Krishna. Elas acreditam que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Se essas pessoas ouvem um devoto autêntico falar sobre o Senhor, o resultado é que elas imediatamente se livram de todas as reações pecaminosas. E, depois disso, atingem o sistema planetário onde residem todas as pessoas virtuosas. Por isso, pelo simples fato de ouvir o Bhagavad Gita, mesmo aquele que não tenta ser um devoto puro, obtém um resultado reservado a quem executa atividades virtuosas. Assim, o devoto puro do Senhor dá a todos a oportunidade de se livrarem das reações pecaminosas e se tornarem devotos do Senhor. Geralmente, aqueles que estão livres de reações pecaminosas, aqueles que são virtuosos, adotam muito facilmente a consciência de Krishna. Aqui, a palavra Punya Karmanam é muito significativa. Ela se refere à execução de grandes sacrifícios, tais como o Ashwamedha Yagya, mencionado na literatura védica. Aqueles que têm a virtude de executar serviço devocional, porém não são puros, podem atingir o sistema planetário da estrela polar, ou Dhruva Loka, onde Dhruva Maharaj preside. Ele é um grande devoto do Senhor e tem um planeta especial, que é chamado Estrela Polar. Esta é uma seção de versos já bem conclusiva. Imagine, o 18º capítulo é o último capítulo. E o último verso é o verso 78. Nós lemos até o 71. Então nós estamos já na reta final de conclusão. Estamos definindo a conclusão. Krishna está definindo a conclusão dos seus textos
Prabhupada está definindo a conclusão dos seus significados, conduzindo o leitor que se dedicou a ler um livro tão grande, que contém 700 versos e um número de páginas, mais de 800 páginas. Então, o leitor que se dedicou a isso, estudando sistematicamente, tentando entender, compreender o fluxo filosófico, as teorias teológicas apresentadas, as teorias práticas relacionadas com karma, a doutrina da diva, da alma espiritual que habita o coração de cada entidade viva, a doutrina que revela a pessoa suprema. Aqueles que estudaram o Bhagavad Gita chegam a esse nível de conhecimento aqui com uma emoção de que está concluindo um tema e colocando os pontos nos is. É claro que depois disso ele vai precisar também um pouco de retiro. Ele tem que se retirar um pouco do burburinho da vida cotidiana para poder refletir acerca dessas verdades que aqui são reveladas. Porque precisa assentar. Não é uma questão de um conhecimento prático que a gente obtém como se fosse, por exemplo, um manual de uma ferramenta. A gente compra uma ferramenta tipo uma máquina de furar e vê como é que usa a chavinha para abrir, para prender a broca, e vai, lê aquilo, já aplica e faz e obtém o resultado. Não é exatamente assim. O Bhagavad Gita é sim um manual, mas não é um manual de uma prática tão instantânea como um manual de uma ferramenta qualquer. É uma ferramenta de conhecimento transcendental, e devemos ler corrido, de capa a capa, assim, do começo ao fim. Não é como um oráculo que possamos simplesmente abrir e encontrar um verso, esse verso tudo a ver comigo mesmo, era o que eu precisava ouvir. Isso pode acontecer, mas não é a maneira recomendada para se abordar o Bhagavad Gita em primeira abordagem. É algo que se pode fazer. Às vezes estamos em uma situação que o que dispomos é o Bhagavad Gita para ler, a gente abre e vê qual a mensagem que tem aqui de Krishna para mim hoje, de que a mensagem que Prabhupada tem para mim, e muitas vezes calha de ser exatamente o que precisamos ouvir, porque nós somos partes integrantes de Krishna. E Krishna tem controle sobre as suas partes. E então ele tem controle sobre nós. Ele é chamado de Hrishikesha, o controlador dos sentidos. Mas ele não controla apenas os seus próprios sentidos. Ele também pode controlar os nossos sentidos, se nós nos conectarmos a ele. Se nós não estivermos conectados, ele vai nos deixar com o nosso livre-arbítrio tomando conta de nossos próprios sentidos, nós que nos viremos com nossos sentidos. Mas, se nós nos conectamos a ele, então ele tem acesso aos nossos sentidos. Então ele pode, numa conexão, que nós possamos orar a ele pedindo, por favor, Krishna, me dá uma mensagem aí para esse momento que possa apaziguar minha mente, e abrimos o livro, pode vir uma mensagem, sim. Porque estaremos fazendo a conexão com Krishna. Krishna é uma pessoa, ele é a pessoa suprema, ele é Deus, ele é a suprema personalidade de Deus. A gente usa esse nome Krishna, mas não é para definir um Deus diferente do Deus de Salomão, do Deus de Abraão. Não é diferente do Deus dos cristãos, do Deus dos muçulmanos ou de qualquer outra religião. Ele é a suprema personalidade de Deus. Dele, todas as suas partes integrantes são conscientes. Nós somos partes integrantes e somos conscientes. Conscientes da nossa individualidade. E há partes integrantes dele que estão também superconscientes. Conscientes de si e conscientes do dever que tem dentro desse mundo. Essas pessoas são chamadas, essas entidades são chamadas de semideuses. Semideuses e semideusas, que de ambos os sexos, eles trabalham dentro do projeto da criação
do Senhor Supremo, da administração do Senhor Supremo. Então, Krishna tem o controle supremo, mas ele não está o tempo inteiro trabalhando e cansado, esperando chegar o domingo para descansar, ou esperando as férias anuais para poder descansar. Ele não trabalha como nós entendemos o trabalho. Krishna é sempre ativo, ele é pleno de consciência, ele é eterno, ele é pleno de bem-aventurança, ele é a fonte da eternidade, ele é a fonte da consciência, do conhecimento, ele é a fonte da bem-aventurança, da felicidade. Como partes integrantes dele, nós também somos eternos, bem-aventurados e conscientes. Só que Krishna, como a pessoa suprema, tem um corpo que não é como o nosso. O nosso corpo é formado por elementos que são elementos da natureza material, disponíveis aqui nesse planeta. Então, o nosso corpo tem a natureza de um corpo vivo dentro desse planeta. O corpo de Krishna é de natureza transcendental. Satchidananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança, se combinam e produzem o corpo transcendental de Krishna. Então, quando Krishna vem a este mundo, ele vem com este corpo, que parece com o nosso, né? Parece que é da mesma natureza do nosso. Ele tem também olhos, ele tem cabelos cacheados, bonitos, ele é muito bonito, a tez dele é azulada, azul escuro, como a cor de uma nuvem carregada de eletricidade, pronta para chover mesmo, né? Para lançar chuva. Ele tem uma beleza descrita poeticamente nas escrituras, nos shastras, nos livros que precisamos lembrar que são nossa base de conhecimento. Então, ele tem a sua beleza descrita de uma maneira inteiramente transcendental e diferente do que nós experimentamos. A nossa beleza é uma beleza mutável. E nós experimentamos isso, somos belos como bebês, depois mudamos, ficamos belos como crianças, depois ficamos belos de novo como jovens, depois ficamos belos de novo como velhos, né? Mas nossa beleza é mutável. A beleza de Krishna é sempre estável. Não muda como nós mudamos. O corpo dele não muda como o nosso corpo muda. Então, assim, a natureza de Krishna, original, é a fonte da nossa natureza original. Nós somos Satchidananda como Krishna. Mas nós estamos aqui condicionados. Então, nós precisamos tomar consciência do nosso nível espiritual e precisamos tomar consciência de como estamos inseridos dentro deste mundo material. E esta é a filosofia que Krishna apresenta no Bhagavad Gita como Sankhya. Ele descreve o que é matéria e o que é espírito. Resumidamente, ele diz que a matéria é temporária e o espírito é eterno. Então, o que é material tende a desaparecer, a se modificar e desaparecer. O que é espiritual tende a permanecer. Mesmo quando o corpo morre, a natureza espiritual permanece. Então, nós vimos nesse grupo de versos que Krishna valoriza o conhecimento transcendental. No primeiro que nós lemos, o próprio Krishna diz: este conhecimento confidencial jamais pode ser explicado àqueles que não são austeros. Então, ele já está na conclusão, ele está dizendo para Arjuna: eu sei que eu tenho um conhecimento que é transformador e revolucionário. É preciso tomar uma determinação muito firme para manter isso de maneira sustentável a vida inteira. Mas o que eu lhe dei é a fonte original da felicidade, é a fonte original do prazer. Se você adotar este conhecimento, você vai permanecer inteiramente transcendental. Porém, eu tenho que dizer, Krishna, né, fazendo parafraseando Krishna agora, como Vishwanatha Chakravarti e Baladeva Vidyabhushan, dois comentadores do Bhagavad Gita, costumam fazer e fazem sobre esse tema. Krishna está mostrando a
a natureza transcendental da eternidade, a natureza transcendental do nível de consciência, a natureza transcendental deste conhecimento e a diferença do que é temporário. Então, nós precisamos tomar conhecimento dessa natureza espiritual, da natureza material onde estamos inseridos, para trilhar conscientemente. Por quê? Porque já no verso 70, Krishna vai dizer: e declaro que aquele que estuda essa nossa sagrada conversa adora-me com sua inteligência. Krishna está valorizando a nossa inteligência. Ele não diz que nós somos tapados, burros, ignorantes, mundanos, materialistas. Ele não está dizendo isso. Ele está reconhecendo o grau de inteligência daquele que se atrai por esse tema, como nós, que modestamente podemos dizer isso aqui agora. Não é à toa que saímos do conforto de nossa casa no fim de tarde de domingo para estar aqui reunido no momento de pandemia, que ainda tem algumas restrições, para poder ouvir este conhecimento transcendental. Então ele diz: tais pessoas têm inteligência. E essa inteligência eu respeito, eu considero, eu declaro que essas pessoas estão me adorando com a sua inteligência. Se eles estudam esse conhecimento, eles estão me adorando. Da mesma forma que um Brahmana Pujari pega o puja e adora a deidade, e aqui a gente vê isso porque faz parte da nossa liturgia, e pega com a mão esquerda um sininho, com a mão direita os elementos como o incenso, e com toda a concentração, através de mudras, através de mantras, através de dharana, concentração, olha para a Suprema Personalidade de Deus e oferece com amor e devoção aqueles elementos. Isso nós vemos constantemente aqui, porque temos um altar. Da mesma forma, Cristo está dizendo: aquele que estuda esta filosofia, que estuda essa nossa conversa sagrada, adora-me com sua inteligência. Não vamos utilizar de elementos como incenso, flor, água, lencinho. Não vamos nos utilizar desses elementos para o puja, mas vamos utilizar da nossa inteligência. Seja ela muito desenvolvida materialmente e classificada por um coeficiente de inteligência, como a neurociência analisa, né, o QI. Não precisamos desconsiderar ou melhor, não precisamos considerar um nível de inteligência diferenciado sob o ponto de vista do coeficiente de inteligência que possam dizer que temos. Mas nós precisamos reconhecer que qualquer nível de inteligência que tenhamos, que qualquer categoria de inteligência, porque hoje já se sabe que há diferentes tipos de inteligência, os seres humanos têm diferentes tipos de inteligência. Se nós aplicamos a inteligência que temos com o coeficiente que tenhamos, a inteligência que dispomos, então Krishna declara aqui que aceita a nossa devoção. Então ele aceita a nossa dedicação ao estudo dos seus livros. Ele aceita a nossa inteligência compreendendo os seus livros. Ele aceita que os seus livros possam servir, através da nossa inteligência, como base para nós conduzirmos nossa própria vida e, na hora certa, conduzirmos também o destino dessa sociedade de Prabhupada. E essa é a grande preocupação que o GBC, como Mahaprabhu Kripa apresentou, que o corpo internacional está preocupado, digamos, está enfatizando. Agora é hora de lembrar, de recordar das instruções dadas por Prabhupada nos seus livros. Por quê? Porque ele disse que os livros são a base. Vamos reconhecer que os livros são a base de nossas opiniões, de nossas decisões, de nossa conduta, dos procedimentos que adotamos para conduzir a nossa vida. Vamos adotar isso, vamos estudar o Bhagavad Gita com esse nível de seriedade para compreender o que está escrito nele. Vamos adotar a nossa vida na medida da nossa capacidade, de acordo
com o nível de envolvimento que tenhamos dentro da própria sociedade que estamos inseridos, vamos adotar esse conhecimento e vamos vendo a purificação, vamos vendo a transformação que vai ocorrendo em nosso próprio desempenho na vida. E vamos reconhecer isso como positivo. Essa transformação é positiva porque ela traz elementos do conhecimento transcendental para a nossa maturidade material. Nós fomos protegidos por nossos pais. Todos nós aqui, 100%, fomos protegidos por adultos que cuidaram de nós. E os adultos mais comuns que cuidaram de nós foram os pais. Na minha geração, ainda os avós também cuidavam. As babás também cuidavam, com um tipo de dedicação muito parecida com os pais. Agora está um pouco mais profissional. E as avós ainda estão trabalhando, não podem cuidar dos netos porque ainda estão no mercado de trabalho, diferente da minha época. Mas, ainda assim, nós somos cuidados por essas pessoas. Chegamos aqui e adquirimos valores, adquirimos experiência material, adquirimos educação doméstica. Imagine que herança maravilhosa, adquirir boas maneiras. Até as nossas babás ensinavam isso, né? Podemos, fazendo uma reflexão, vamos ver as nossas babás ensinando a como comer. Na hora de comer não é para levantar da mesa, não. Tem que ficar aqui até terminar. Sua mãe está trabalhando, você tem que ficar aqui agora. Coma sentado. Quando terminar, você sai. Agora vai lavar a mão, vai escovar os dentes. Então a gente aprende esses bons hábitos, essas boas práticas da vida com as pessoas e a gente amadurece. A gente estudou determinados níveis de escolaridade, a gente pratica esses estudos que tivemos proporcionais ao nível de escolaridade, a gente pratica isso, a gente trabalha, produz algum dinheiro para a nossa própria subsistência, fruto do nosso amadurecimento profissional, do nosso amadurecimento dentro da sociedade. Mas podemos adquirir também o conhecimento transcendental e coroar toda essa maturidade material que adquirimos com o polimento, mesmo o brilho do conhecimento espiritual. Esse conhecimento espiritual vai nos alertar. Você é alma espiritual. Você é parte integrante de Deus. Você é eterno. Você nunca vai morrer. Você é consciente, você pode adquirir conhecimento pleno. Você pode adquirir bem-aventurança plena, felicidade plena, porque essa é a sua natureza. E você pode servir a Krishna. Você pode servir a pessoa suprema. Assuma a sua posição como serva de Deus, da pessoa suprema. Então esse é o conhecimento transcendental. Então a pergunta que nós vamos fazer em reflexão íntima é como eu posso fazer isso de acordo com o amadurecimento que eu tive na minha própria vida até hoje. Como eu posso fazer isso? Então, como no meu trabalho, como eu posso fazer isso com o meu trabalho? Como eu posso adorar a Deus com o meu trabalho? Como eu posso adorar a Deus nas atividades mais básicas da minha vida, como comer, por exemplo? Como eu posso fazer isso? Krishna também dá a resposta, né? Tudo que comer, tudo que fizer, ou seja, no seu trabalho também, tudo que comer, tudo que fizer, tudo que você doar de presente, faça como uma oferenda a mim. Então é isso. Adquirindo este conhecimento transcendental, podemos trazer para a prática das nossas vidas. E este conhecimento está nos livros de Prabhupada, está nas entrelinhas das instruções de Prabhupada. Vejam esses versos com os significados que lemos, como tem uma progressão. Até o último, a gente começou a ouvir, não pode, o Bhagavad Gita não é um tema para ser discutido com quem não é devoto. A gente foi criando dúvida. E agora? O que vai dar isso? No último verso, o significado que lemos, Prabhupada diz. Mas ainda assim, podemos dar para as pessoas que não são invejosas de Krishna. E há muitas pessoas que são inocentes, que estão dentro desse mundo, desfrutando, procurando a felicidade
onde não existe felicidade eterna. Existe felicidade, sim, temporária. A felicidade que provém do contato dos sentidos com os objetos dos sentidos, da mente com os objetos dos sentidos, da inteligência com o discernimento de como viver bem dentro desse mundo. Essa felicidade existe, mas ela não é estável, ela não é sustentável. Quando vem um baque, um baque emocional, a pessoa nem sabe como reagir, sofre muito, às vezes tem que gastar uma grana com psicoterapia e com remédios para poder passar por determinadas situações. Então, nós podemos criar uma consciência elevada, uma consciência divina, através do estudo e também devemos, do estudo do Bhagavad Gita, e também devemos cuidar dessas pessoas que não são invejosas, como o Prabhupada diz, pessoas que não sabem o que estão fazendo corretamente e que podem receber esse livro, esse conhecimento e acolher este conhecimento como algo nobre, ainda que ela não possa compreender o verdadeiro valor. Isso aqui deve ter um valor muito especial. E ela não tem inveja, não critica, não rejeita, assim, peremptoriamente, ela recebe com boa vontade. Então, assim, nós vimos pelo grupo de versos, pelos significados que o Prabhupada dá, que sim, o Bhagavad Gita pode ser explicado para quase todas as pessoas. Se vem algum maluco que queira, se a gente vai dar o Bhagavad Gita, ele vai jogar no chão, pisar, rasgar, queimar, a gente não vai fazer isso, né? Claro que não. Mas, se a gente entende que alguém tem essa natureza assúrica, essa natureza contrária ao conhecimento divino, que tem natureza demoníaca mesmo, então para que perturbar essa pessoa que está indo no seu caminho? Deixa que ela vá amadurecendo em outros aspectos da vida material, enquanto nós vamos procurar aqueles que são inocentes, que são ingênuos, que estão sendo enganados nesse mundo de enganados e enganadores, e vamos dizer, olha, aqui uma amostra da verdade absoluta. Aqui tem uma amostra da verdade absoluta para você passar a refletir acerca de uma verdade absoluta que até então você só ouviu falar das verdades relativas. Então, pensa nisso. Está aqui o livro. Por isso os nossos devotos e devotas vão às ruas e distribuem os livros num nível de austeridade imensa, numa luta praticamente corpo a corpo, para convencer pessoas que não têm tempo, não querem ler livros sobre teologia, sobre filosofia. Imagine, eles não querem esse tipo de informação. Os nossos devotos têm que dar um jeitinho para chamar a atenção dessa pessoa e dizer, leva, é um presente, na verdade. O valor material desse livro, o valor em reais, nem é significativo para o que você está levando para sua casa. Os devotos fazem isso, orientados por Prabhupada, com a ideia de que todos merecem ter a oportunidade de ouvir falar sobre a sua verdadeira identidade, que está um pouco obscurecida no momento atual da sociedade humana. Então, com essa reflexão de que os livros são a base, que eles devem servir para a nossa orientação, essa semana intitulada Os Livros São a Base, que foi organizada pelo Ministério de Educação Internacional, vai até o dia 28. Hoje ainda é 26, tem mais 2 dias. Então, com esse tema, nós trouxemos aqui para pensarmos no assunto, refletirmos no assunto. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, queiram fazer agora. Lila Shakti. Uma pergunta, mas com várias colocações que eu até poderia explicar sobre a pergunta. Você estava falando das pessoas que cuidam, dos mais velhos que cuidam, né, da gente. E gostaria que você me falasse um pouquinho sobre o campo das ideias, porque às vezes existem as especulações. Eu estou ouvindo bem. Por exemplo,
você trabalha dentro do campo das ideias, as ideias elas não chegam num denominador comum, porque se você se utiliza de um estudo tão profundo como os seus, mas você entra com o seu campo, a sua ideia, com seus análises, por exemplo, as faltas de qualidade, os seus defeitos, qual é. Eu estou falando uma coisa até meio pessoal, que eu vejo que às vezes eu vejo muitas lives e vejo que isso, ao invés de ajudar a disseminar o conhecimento transcendental, acaba que isso corta muito, porque a pessoa que vai ali, se não tem esse preparo que os mais velhos, né? Não tem esse preparo que os mais velhos. Não. mas melhora. O preparo que os mais velhos têm para passar o conhecimento acaba que confunde muito a cabeça das pessoas, sabe? Verdade. Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, porque às vezes o campo das ideias, que é até o principal que eu gostaria de expor, o quanto que atrapalha se a pessoa não tem realmente aquela base da maturidade espiritual. Obrigado, esse é um ponto importante da gente falar. Essa é a parte especializada da filosofia chamada de epistemologia. Nós precisamos validar o conhecimento que vamos divulgar. Nós não podemos, no campo das ideias, simplesmente transmitir opiniões. Nós precisamos fundamentar nossas opiniões num conhecimento válido, um conhecimento comprovado. Os livros são a base, apresentam o que é mais importante, o alicerce de toda a construção da nossa vida espiritual, que são o quê? O Shastra. Então, as três fontes principais, as três fontes epistemológicas principais para a fundamentação de nossas ideias são Guru, Shastra e Sadhu. Guru é um mestre espiritual. O mestre espiritual é um representante da corrente de sucessão discipular que vem de mestre e discípulo desde tempos imemoriais, desde Krishna, desde o próprio Krishna. E no Bhagavad Gita, no capítulo 4, Krishna vai explicar para Arjuna que em um determinado momento essa corrente de sucessão foi interrompida e que ele agora está falando para Arjuna para que reconecte. Nós somos, portanto, descendentes de Arjuna, dessa misericórdia que Krishna deu através de Arjuna. Então, o Guru é esse representante. E os Shastras são os livros autorizados, os livros genuínos, que são dados dentro da literatura védica. E os Sadhus são os devotos amadurecidos, autorrealizados. Os devotos cuja própria vida é um exemplo vivo da prática da devoção, da prática da consciência de Cristo. Então, quando uma pessoa facilita um pouco, e agora não falta facilidade para a pessoa expressar sua ideia, então se ela vai e expressa sua ideia nos canais de comunicação disponíveis instantaneamente que temos hoje em dia, ela não se preocupa em fundamentar as suas ideias em Guru, Shastra e Sadhu, então ela realmente corre um risco de transmitir um conhecimento que pode ser imperfeito, que pode trazer ideias diferentes das ideias originais e que pode promover um desvio dentro da caminhada, do caminho da pessoa. Então, a recomendação é que as instruções de Prabhupada contidas nos livros, como ele mesmo disse, se você tem dúvida, leia meus livros. E cada vez que a gente lê, a gente aprende e tem um ângulo de visão novo e a gente tem uma percepção nova, mesmo quando a gente vai amadurecendo ou depois de ler
depois de muito tempo que a gente leu, por exemplo, vamos ver um livro mais difícil de ser lido, o Chaitanya Charitamrita. A gente lê o Chaitanya Charitamrita, digamos, no 3º, 4º ano da nossa vida devocional. Aí passam-se vários anos, a gente ouve falar, a gente lembra, a gente memorizou algum verso, a gente comenta, mas depois de 10 anos, a gente resolve ler de novo o Chaitanya Charitamrita. É como se fosse outro livro. A nossa maturidade material e espiritual nos dá uma percepção daquele conhecimento muito diferente de quando a gente leu pela primeira vez, há anos atrás. Então a gente precisa realmente fundamentar as nossas opiniões nos livros, porque os livros são a base. E se isso está acontecendo, como você está dizendo, é motivo de preocupação. Essa semana de dedicação do Ministério de Educação para que possamos tratar esse tema entre os diferentes devotos é um alerta para esse perigo que você vê e, ao mesmo tempo, apresentando uma solução. Qual é a solução? Buscar os livros de Prabhupada como base. E aí a gente obtém a comprovação do que é conhecimento válido e do que é especulação, uma mera ideia nossa, adaptada por alguma percepção nossa particular, que não serve para ser passada adiante. Pode servir para nós, mas é muito perigoso passar adiante, porque a outra pessoa que percebe pode também transformar aquela percepção até no nível mais desviado e assim levar uma galera para um desvio acentuado. Tá bom? Algo mais? Por favor. Eu percebo, eu sou uma pessoa que as coisas que quando as normas, quando eu comecei o movimento, eram bem diferentes. Mudou muito. As pessoas que derrotam, isso mudou de forma total. Sim. Uma lista de como é que deve ser feito para que não se perca esse desvio? Entendi. Obrigado. É uma pergunta bem interessante, de natureza social, e essas mudanças que ocorreram são simples detalhes. E a essência não mudou. Nós continuamos prescrevendo o cantar do Mahamantra Hare Krishna, continuamos prescrevendo a associação com os devotos, a adoração à deidade, ao estudo do Srimad Bhagavatam, que são as bases mais essenciais do nosso comportamento Vaishnava. Mas, de fato, nós nos adaptamos às realidades atuais para não ficarmos tão ortodoxos e que possamos criar uma bolha que nos separa da sociedade. Alguns, nos nossos relacionamentos, por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil ser devoto, é muito mais fácil ser devota, é muito mais fácil ser um sannyasi, é muito mais fácil ser um bhakta hoje do que no passado. O bhakta no passado ouvia, só para ter como exemplo, um bhakta no passado ouvia a recomendação: deixe seus estudos, venha viver uma experiência aqui com a gente. Mas só que essa experiência era um estilo de vida para sempre. E a pessoa, às vezes, deixava um curso, uma faculdade e tal, e vinha e ficava. E quando ele prestava atenção que eu agora preciso cuidar da minha vida, já tinha passado 10 anos, 12 anos, 15 anos, e ele teria que voltar, mas ele já tinha perdido o direito à vaga na faculdade e várias outras coisas. Então, por isso, essa percepção social, hoje, a nossa sociedade está muito mais sensível ao cuidado às pessoas, ao cuidado aos devotos, ao cuidado às devotas. Então, esses detalhes realmente podem ser modificados de acordo com o tema. Mas nós vamos sempre continuar
adorando as deidades, vamos continuar cantando o Mahamantra Hare Krishna, continuar associados, como estamos aqui agora, e discutindo temas filosóficos, levando a reflexões que aprofundem a nossa percepção de mundo, a nossa percepção do eu, a nossa percepção do eu supremo. Isso nós não vamos mudar, não. Tá? Ajudem a gente a não mudar isso. A gente não ficar politizado, não ficar materializado, adaptado tanto ao mundo, que possamos esquecer de nos aprofundar na ciência espiritual. Por favor. Como é seu nome? Meu xará. Eu também sou Ivan no meu documento. Acompanhei a aula no início do módulo 3, agora, recentemente, eu era uma daquelas caixinhas. Sim, eu vi. A minha pergunta é justamente sobre isso, né? Assim, principalmente com esse evento da pandemia, né? Eu sou uma daquelas pessoas que entrou no movimento alguns minutos antes do caos, né? Primeiro, alguns meses antes de pandemia, eu comecei a me contar, me contou, então eu comecei a participar dos coisas, para sair da pandemia que, de uma hora para outra, estamos todos nós de máscara, eu estou de máscara, eu estou de melhor. Então, a minha pergunta, na verdade, é um pouco sobre isso, né? E de lá para cá, a quantidade de devotos, né? Principalmente o acesso, principalmente por conta das mídias sociais, o acesso da internet, toda essa modernidade de hoje, essa facilidade, né? Trouxe um número muito grande de pessoas do movimento, pelo menos virtualmente, né? Parece que tem trazido muita gente do movimento. Como é que, e justamente por conta de todos esses desafios aqui que foram comentados, né? Como é que é isso? Vai conseguir, ou tem conseguido administrar? O que ela vê no futuro com relação a isso? Porque acho que daqui para frente, é como diz a música, né? Nada será como antes amanhã, né? Ou seja, mudou tudo, né? E mudou também a maneira como esses devotos vêm se relacionando com o movimento através do virtual e não do presencial. Por exemplo, fazendo o Bhakti Shastra, que era essencialmente presencial. Verdade. Hoje, aula uma vez por semana, cada um no seu computador, e liga as caixinhas, conversa, vai para a vida, volta. Está vendo com bons olhos. Está vendo como uma oportunidade. E também está com esperança de que o novo normal traga uma possibilidade de um relacionamento interpessoal ainda. Não perdemos a esperança de que no novo normal, que está para surgir aí, que está se engendrando, né, que a gente vai ficar recolhido para sempre, distante para sempre. Nós estamos com a esperança de que, como seres sociáveis, vamos ter a oportunidade de nos congregar, de viver em comunidade, de nos associar em família, com liberdade, e de poder abraçar todas essas coisas que a gente está sentindo falta no momento. E também a ISKCON aprendeu algo maravilhoso, que foi essas lives que nos levam a diferentes partes do mundo instantaneamente, né? Tá muito interessante poder falar com muitas pessoas de diferentes continentes, diferentes países, todos juntos, associados de certa forma. Nós distribuímos divulgamos esse conhecimento nesse período da pandemia para um número muito grande de pessoas. E muitas pessoas novas se aproximaram e estão buscando o conhecimento e obtendo o conhecimento dessa forma, virtual. Então, nós vemos como uma oportunidade. Nós estamos vendo dessa maneira. Esperamos que isso se comprove, né? Tudo ainda é muito imaturo, mas esperamos que isso se comprove. E a nossa sociedade não é tão institucionalizada que não possa negociar os detalhes. Então, nós estamos prontos para negociar qualquer detalhe que possa nos afastar da massa de pessoas. Estamos interessados nas massas, estamos interessados nas massas
de um modo geral, de todas as classes sociais. Não estamos falando das massas como o termo popular, mas de todas as pessoas. Tá bem? Podemos parar por aqui? Obrigado pela atenção de todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.